Depois que me deparei com este depoimento desta mãe, muito impactante e uma história de vida impressionante que vai impressionar vocês. Ouça o testemunho que ela vai contar, a experiência da criação que ela deu para o filho dela, porque muitas das vezes nós, pais e mães, chegamos às vezes nos culpar por certas atitudes que nossos filhos tomam no decorrer da vida. Mas nós sempre ensinamos os princípios, a base e o principal. Muitas das vezes damos exemplos. Mas este não foi o caso dela, porque o filho dela teve a base, teve exemplo, teve tudo dentro de casa, mas ele escolheu o mau caminho. E hoje ela fala que não se sente culpada por não ter ido visitá-lo na prisão pelos 5 anos que ele ficou preso. Hoje ele já não se encontra mais entre nós, porque ele foi morto em uma rebelião que teve na prisão. Mas ela conta que o filho dela foi velado na casa dela e que ela chorou, claro, ela sofreu, porque é uma parte dela que foi embora. E eu me coloquei no lugar dela como mãe. Nós sabemos que não é fácil criar filhos. Você ensina, você mostra o caminho certo, você ensina os princípios, mas infelizmente é só por Deus. Nós precisamos de estar sempre orando e buscando a Deus pelos nossos filhos, porque não adianta só dar exemplos, não adianta só você explicar, falar, tem que orar, porque é como Deus nos fala: pais e mães de joelhos, filhos de pé. Então é preciso nós orarmos, é preciso nós consagrarmos a nossa casa, a nossa família e os nossos filhos para Deus todos os dias. Que você nunca venha se esquecer disso, porque nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos as pessoas que estão rodeando os nossos filhos, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Você vai ensinar, você vai mostrar o caminho, mas as más companhias às vezes vão corromper os bons costumes que você vai ensinar para os seus filhos. Então, que este testemunho edifique sua casa e que ele possa te abrir os olhos neste dia de hoje. Não adianta só dar exemplos, não adianta só falar. Tem que orar, tem que buscar. Amém? Então vamos ouvir o testemunho desta mãe. Meu filho tirou a vida de um pai de família em um assalto. Esse pai de família deixou a mulher grávida, uma filhinha de 5 anos e outro filhinho de 7 anos. Ele foi preso, meu filho ficou 5 anos preso. Eu nunca fui visitar ele na cadeia. Ele tentou fazer contato comigo por várias vezes e eu sempre rejeitei os contatos dele. Nunca quis contato algum com ele. Semana retrasada, na cadeia que ele estava preso, aconteceu uma rebelião. E infelizmente ele foi assassinado nessa rebelião. Eu fiquei muito triste, chorei bastante, meu coração sangra até hoje. Mas eu não me culpo, sabe, de dizer assim: nossa, ele ficou 5 anos, eu nunca fui visitar ele. Será o que ele queria falar comigo? Será que ele queria me pedir perdão? Eu não fico me martirizando com isso, entendeu? Eu tô forte o suficiente de ter tomado essa decisão. E o corpo dele vai ser velado aqui dentro da minha casa, né? A partir daquele dia que o meu filho fez isso, tirou a vida de um pai de família, ele deixou de ser meu filho. Eu desprezei ele. E no dia que ele foi preso, eu falei pra ele: esquece que você tem mãe, porque você não é digno da mãe que você tem. Ele nunca teve necessidade na vida, entendeu? De escolher o caminho que ele escolheu. Eu tenho mais 2 filhos fora ele. Depois que ele foi preso, gente, eu criei uma mágoa tão grande, mas tão grande dele, porque tipo assim, me passava várias coisas na mente desde o tempo que eu descobri que eu tava grávida dele. O tanto que eu amei ele, o tanto que eu cuidei bem dele, o tanto que eu fiz por ele, pra ele ter escolhido, né, esse tipo de vida, pra ele ter escolhido me fazer sofrer, porque eu sofri tanto, gente. Teve outras vezes, ele já foi preso mais 3 vezes antes dessa, só que nada tão grave quanto essa. E das outras vezes que ele foi preso, eu sempre
sempre fui na cadeia, visitei ele, eu sempre aconselhei ele, eu chorava, entendeu? Eu falava pra ele, meu filho, o que tá faltando, pelo amor de Deus? Você não tem necessidade de fazer isso. O meu filho era um menino bonito, inteligente, entendeu? Ele não tinha o porquê ter escolhido isso. E eu sempre deixei ele ciente, né? Eu falei, o caminho mais fácil é o caminho mais ruim que existe. Porque se ele não te leva pra cadeia, ele te leva pro cemitério. E dê graças por estar aqui na cadeia. Porque enquanto você está aqui na cadeia, é você tendo oportunidade, né, de refletir e de querer ter uma vida digna e viver sem medo, entendeu? De ser uma pessoa honesta, digna, né, de ser uma pessoa da sociedade. Essa vida que tu tá levando, quais os benefícios que você tá tendo? Você nunca enricou e nunca vai enricar, meu filho, porque ninguém se beneficia da desgraça de ninguém. Você sempre me viu trabalhando desde pequeno, né? Desde quando você era pequeno, eu sempre trabalhei para dar o pão de cada dia de vocês. Coloquem essas vítimas que você assalta, que você faz o mal. Sempre que você for fazer isso, lembre-se de mim. Quando vocês eram pequenos, já imaginou trabalhar o mês todinho como eu trabalhava, acordar cedinho para ir vender pastel na rua, para quando chegar no final do dia que eu for embora alegre, porque eu tenho um dinheiro de comprar uma carninha, um feijão para encher a barriguinha de vocês, venham imaginar o que nem você é hoje, toma todo o meu dinheiro e os meus filhos ficam lá com fome. Você não pensa isso, você não tem dó, né? Eu sempre falava isso para ele, os irmãos dele aconselhavam ele. Então vocês viram esse depoimento dessa mãe. Vocês viram por que ela não foi visitar o filho dela na prisão. Porque ele tirou a vida de um pai de família. E ela se colocou no lugar da mãe de família. Ela se colocou no lugar daquela mulher que ficou órfã do esposo. Então, que nós pais possamos nos examinarmos, não apoiar os erros dos nossos filhos, que nós possamos agir, muitas das vezes como esta mãe, colocar tudo na balança e ser justos com as coisas. É nossos filhos, sim, é a herança que Deus deu para nós cuidarmos, amarmos, mas também para nós sermos justos, porque ela falou que ele já havia sido preso 2 outras vezes e ela foi visitá-lo. Ela pediu para ele abandonar a vida do crime, para ele parar de fazer aquelas coisas, porque ele não precisava daquilo. Vocês viram ela falando que ela vendia pastel para poder criar os filhos. Ela tem, além desse que foi morto, ela tem mais 2 filhos. Que exemplo, né? Então, eu não estou falando que é certo, que é errado. Eu estou falando de nós sermos justos. Porque nós não podemos apoiar os erros dos nossos filhos. Nós temos que mostrar para eles o que vale e o que não vale a pena. E eu acabei de falar para vocês no início deste vídeo. Não é só dar exemplos. Temos que orar. Temos que consagrar os nossos filhos para Deus. Porque muitas das vezes os exemplos nunca vai ser o suficiente. Tá bom? Então, curte, compartilha este vídeo para que mais e mais mães possam ter acesso a este relato desta mãe e que possam se conscientizar em relação à educação dos seus filhos. Amém? Graça e paz, irmãos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.